Eu vou fazer só uma introdução, depois eu vou ler o versículo para você não pensar. O apóstolo começou a pregar sem ler a Bíblia. Amém, irmãos? Nós vamos ler a Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas só uma introdução. Quando o povo clamou pela uma libertação no Egito, Deus levantou Moisés. Chegou um tempo certo e Deus levantou Moisés. Já tinha separado Moisés, tirado das águas, foi posto no atevá, que é um cesto, que é a mesma palavra no hebraico para também arca. Foi colocado no atevá, betumada, foi criada pela filha de Faraó, e assim cresceu como um príncipe com a mentalidade de rei, e ao mesmo tempo, depois foi para Midian, e aí se formou um povo, ou seja, morou no meio de um povo que morava no deserto e aprendeu a criar resistência no deserto, 40 anos morando em Midian. Inclusive, é lá em Midian que mora o povo que filma, que tira foto na igreja. Pessoal que mexe com a mídia, os midianitas. E aí eles, não é isso? Lá ele aprendeu a tirar foto, gravar as coisas, mexer no computador. E cada etapa da vida dele se preparando. E isso é o clamor do povo. Ou seja, enquanto você está se preparando, buscando habilidades, talentos e dons que Deus vai te dar, talentos que Deus te deu quando nasceu, natos, talentos. E dons que Deus te dá na caminhada, porque ele sabe que você precisa naquela área de um dom especial, então Ele te dá para incrementar numa área que você está trabalhando. Ele está te preparando, há um povo clamando por libertação. Enquanto Ele te prepara, há um povo clamando por libertação. Quem entende isso? E quando Moisés se levantou, a Bíblia diz que Faraó disse, esse povo aí tem tempo para clamar por libertação, então vou tirar o tempo dele. Então, em vez de fazer o tijolo, também vai catar a palha. E aí eles viraram trabalho dobrado. Você já reparou, quando você ora por alguém, pelo seu pai, ou pela sua mãe, ou pelo um parente seu para se converter, parece que o diabo oprime mais aquela pessoa? Ele bebia só sábado e domingo, agora ele está bebendo segunda e terça, e quarta, e quinta e sexta também. A pessoa ficava na rua ou ia jogar bola só o domingo. Agora tem futebol na quinta e na quarta. Né? E aí chega de madrugada e chega bêbado. Quem já reparou isso? Porque Faraó é um espírito que é uma prefiguração de um espírito maligno. No reino de Satanás. É uma figura, é uma alegoria, vamos dizer assim, a Satanás. Quando você se levanta em oração, ou você vai lá ministrar a palavra de libertação, ele oprime mais ainda para que a pessoa oprimido não dê atenção às palavras e não creia no milagre. É mais ou menos assim que funciona. E quando o povo sai do Egito com Moisés, quando eles atravessam, uma analogia que eu estou fazendo aqui, do novo convertido, uma transição, quem está entendendo? Quando ele sai do Egito, Faraó libera eles pelo poder de Deus. Uma vez por semana Moisés ia. Uma praga durava uma semana. Você lê na Bíblia o texto. Então, uma vez por semana, Moisés ia lá e ministrava. E aí era um poder. Essa praga representa um poder que confronta um espírito que está prendendo aquela vida. Ou seja, ele confrontou na praga, por exemplo, das trevas espessas. A Bíblia diz que eram trevas tão espessas que estavam para tocar. Ele estava confrontando o Deus Sol. Não é isso? Então, cada um daqueles deuses ali, como a Rã, quem já viu aquela imagem, que já foi lá no Museu do Cairo ver aquele homem que tem um corpo assim, a cabeça de rã, até em desenho animado, é um deus também, eu esqueci o nome dele agora. Então ele confrontou cada uma das crenças daquele povo. E essas crenças também estavam impregnando o povo de Israel que habitava ali. Eles acabavam também acreditando nessas crenças. Então Deus estava querendo mostrar, antes de libertar Israel, quem é o verdadeiro Deus, e desbaratando cada uma das crenças, daquelas crenças egípcias, para que o povo hebreu, quando saísse do Egito, não saísse com a mente cauterizada com nenhuma daquelas crenças, e não levasse consigo idolatria. Embora, ainda assim, a Bíblia diz que no meio do arraial de Israel tinha idolatria. Ainda tinha. Obrigado, filho. E aí, logo em seguida, Faraó libera ele. Porque se você é um líder de célula, tu está 10 semanas, foram 10 pragas, você vai lá e ora e jejua e libera uma palavra. Deus libera um poder. A praga vem, atormenta Satanás. E ele não solta a vida. Esse é o papel do líder de célula. E aí na outra semana tu já está jejuando e orando, tu vai lá de novo no poder de Deus. O braço era de Moisés, mas o poder era de Deus. A autoridade era de Deus. Quem entende isso? Mais uma palavra. E o diabo foi atormentado. E ele também não soltou. Uma resistência maligna. E aí, logo depois, o Satanás tem que soltar ele. Porque tem que soltar. Se você está dando uma cela,
o importante, a prioridade da célula, irmãos. Por quê? Você faz o evangelismo de rua, você dá uma palavra, a pessoa chora e se emociona às vezes, mas ela não tem uma libertação. Agora, quando você tem um contato, pelo menos de umas 10 semanas com aquela pessoa, você tem o privilégio de conviver com ele para trabalhar áreas de libertação na vida dele, para você perceber um traço de libertação. Quantas pessoas vêm no culto aqui, chora e no outro dia está bebendo cachaça na porta do botequim de novo, porque não houve o acompanhamento. Claro que existe a consolidação. Quem trabalha na cobertura sabe que nós temos um livrinho de consolidação, tem alguns livros meus ali atrás também. Mas não é só isso. A célula tem convívio, é um pequeno grupo, uma atenção especial, um acompanhamento, uma mão na cabeça, uma oração. Então isso trabalha um processo. Depois, consolidação, encontro com Deus. Amém? Mas o interessante, o contato da palavra toda semana. Então dá continuidade no processo de libertação. Isso é interessante. E Deus faz isso. E quando Satanás liberta o povo, por quê? Porque ele quis? Claro que não. Sai, tira esse povo daqui. Ele se arrepende e vai atrás? Não. Ele só libertou porque Deus estava debaixo do poder de Deus. Quem entende isso? Mas depois ele vai fazer o papel dele, que é de Satanás, de ir atrás. E ele vai atrás para buscar, é isso. E não vai só Satanás. Vai os seus demônios, que os soldados, os soldados egípcios, é uma tipificação de demônios. E vai atrás. Agora está andando um povo, alguns aleijados, mulher dando luz, uma cidade de 2 milhões de pessoas, 600 mil homens, quase 2 milhões de pessoas. Nova Iguaçu tem 1 milhão de habitantes. Imagina 2 populações de Nova Iguaçu andando. Nessa hora, nesse exato momento, tem mulher na Mariana Bulhões dando parto. E nessa mesma hora tem alguém engravidando. Agora, nesse exato momento, tem alguém engravidando. Está tudo acontecendo, uma cidade acontecendo. Tem gente morrendo, tem gente nascendo. Tem gente sofrendo acidente agora. É uma cidade muito grande. Então imagina o dobro dessa cidade. Tudo está acontecendo. Quem entende isso? Agora imagina, o exército de Faraó está vindo com 60 mil cavalos, ou 60 mil carros de cavaleiros, homens treinados numa velocidade atrás deles. E a Bíblia diz que Deus colocou, Êxodo 14, pegou o anjo que ia na frente do povo de Israel e colocou entre o povo de Israel e os egípcios, de maneira que Deus quebrou a roda da carruagem, isso que diz a Bíblia, que a roda das carruagens agarraram na areia e quebrou. Deus dificultou o acesso deles. Depois Deus colocou também a coluna de fogo que estava na frente, colocou entre também, Deus não ter, ou seja, a perseguição existe, quem entende? Mas há uma linha muito tênue entre ter uma perseguição e essa perseguição te alcançar quando você está caminhando no propósito. Deus colocou, ele se colocou entre a perseguição. O povo de Israel via a perseguição vindo de longe, mas ali estava Deus no meio. Deus nunca disse que quando você se levantasse para liberar um povo, ou para liderar uma igreja, ou para liderar uma célula, que não iria haver a perseguição. Ele nunca disse isso. O que ele prometeu é que ele estaria com você nesse processo, quem entende? O diabo vai vir te afrontar, mas vai ter Deus, né? E os seus recursos entre você e a perseguição. Moisés bate de frente com o Mar Vermelho, porque no texto diz que ele não quis passar pela costa, pela terra, pela uma outra terra lateral, porque ali, além de colinas, também tinha um povo que habitava ali, que era um povo de guerra. E ele não queria que o povo de Israel enfrentasse guerra logo depois que saísse do mundo, para não querer voltar para o Egito. Todo pastor, ele ora, Senhor, livra esse homem de guerra, porque se ele tiver guerra agora, ele vai associar a guerra com a igreja, está vendo? Comecei a frequentar a igreja, começou a guerra. Todo pastor ora, Senhor, guarda ele, não é assim? Então Moisés teve essa preocupação, e Moisés disse, vamos passar pelas montanhas, não vamos passar no meio daquele povo belicoso, porque aquele povo vai querer guerrear contra a gente, e eles vão desejar ir para o Egito. Tem mulheres, camponeses, decrépitos, pessoas idosas e tudo mais. Mulheres grávidas, é um povo que acabou de sair da escravidão, não tem uma arma, não tem nada. Então eles vão desistir. Então ele não vai o caminho da guerra, ele vai pelo caminho do mar. E quando ele vai pelo caminho do mar, ele fica sabendo que o exército de Faraó está vindo atrás. Agora ele não foi para lá para não ter guerra, e tem um exército do maior país da terra, ou do império da época, vindo com um exército pesadão atrás dele. Então ele fica no momento de desespero, ele ajoelha e ora. E Deus disse, Moisés, por que clamas a mim? Diga o povo que marche. Ele toma a iniciativa, marchar, tá bom, mas para onde? Né? Ele diz, fere as águas.
E quando ele fere as águas, a Bíblia diz que sobre duas paredes enormes de água e não tem uma poça d'água. E o povo atravessa o mar com a sandália seca. Quem entende isso, irmão? Não tinha uma gota d'água, com os pés secos. Aquele paredão atravessou. Quando eles atravessaram, irmãos, todo novo convertido, ele atravessa perseguição no início da caminhada. Porque o diabo sabe que se aquele cara voltar, se ele não conseguir trazer aquele camarada de volta para o mundo agora, quanto mais distante ele estiver do Egito, mais difícil ele voltar. Então tentou levar de qualquer maneira, não conseguiu. Quando ele atravessou, Deus fechou o paredão de água e afogou o exército de Faraó. Aleluia! E quando afoga o exército de Faraó, a Bíblia diz que alguns componentes do exército de Faraó estavam boiando na beira da praia. E os hebreus, eles olharam e viram aqueles homens boiando na beira da praia. Só que Deus disse para o mar: daqui você não passará. O mar, ele tem limite. Então, quando eles viram aqueles homens boiando na beira da praia, é como se Deus estivesse dizendo: está vendo, perseguição tem limite. Você pode continuar caminhando, porque perseguição tem limite. Uma hora a perseguição vai até onde eu permito. Porque o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que Deus é fiel, jamais nos deixará ser provado além do que nós podemos suportar. Então, vai até aonde Deus quer e aonde Deus vê que a gente suporta. E aí atravessa e entra uma nova etapa da vida cristã. Ou seja, de uma vida no caminho da promessa. Aí ele atravessa e chega em águas amargas, em Mara, e Deus transforma a água amarga em doce. Todo um processo até a terra prometida. Por que alguns homens morreram no deserto? Porque quando eles saíram do Egito, eles continuaram com mente de fuga. Em vez de buscar uma mente da promessa, eles tinham uma mente de fuga. Existe uma transição. Você tem que largar. Tem gente que está o tempo todo fugindo do mundo. Não interessa, às vezes ele já tem 20 anos de crente, mas a mente dele está ainda sempre fugindo do mundo. Ai meu Deus, que vontade de tomar uma gelada, ai que vontade de fumar ainda, ai que vontade de beber ainda. Ele está sempre, irmãos, em vez de olhar para a promessa, estabelecer uma mente de promessa, ele ainda fica com a mente de fuga, está o tempo todo querendo fugir. Enquanto você não fizer essa transição, o deserto serve para isso, para fazer uma transição, para estabelecer uma promessa. O teu problema lá não é mais a perseguição do Egito, é como você vai alcançar aquilo que Deus já estabeleceu lá no futuro para você. E o líder de célula, quando ele chega ali, Deus entende o seguinte: transformei água doce em água amarga em água doce, tem todos os recursos, maná, dei tudo. Eu trouxe eles. Quando eles saíram do Egito, 50 dias depois, eles pararam no pé do Monte Sinai. É muito interessante que a apóstola teve uma visão outro dia sobre folhas que caíram de árvores. E aí, na visão que ela teve o entendimento sobre o outono. O outono, nós estamos no outono. E o outono, tanto cai as folhas como caem os frutos. É o tempo de colheita. Quem entende isso? Então, é um discernimento, é Deus mostrando, olha, assim como existem fases físicas, as estações físicas que se vê, que se pode apalpar, que se pode sentir na pele, existem também as estações espirituais. Tem época que você é muito mais pressionado espiritualmente. Tem época que você é mais pressionado emocionalmente. Tem época que você é mais pressionado financeiramente. Tem época que você é mais oprimido espiritualmente. Você tem que entender. E entender estações fala de maturidade. E se preparar para estações. Igual você compra um casaco novo para se preparar para o inverno. Ou uma blusa fresca para se preparar para o calor. Você tem que já começar a preparar jejum. É tempo de guerra. Porque diz que na primavera, quando os reis saíam para a guerra, Davi ficou no palácio e pecou. Davi não pecou por olhar Batseba, pecou por, depois de mais de 30 anos de rei, não saber fazer o tempo de guerrear, o tempo de estar no palácio, o tempo de jejuar, o tempo de orar mais, o tempo de ler mais a Bíblia. Isso é maturidade, você tem que perceber o reino do Espírito que te cerca. Quem entende isso? Quem está ligado, irmãos? Está dando para compreender? Então Deus, ele entende o seguinte: esse povo precisa da manifestação da minha presença. Por que nós queremos a presença de Deus? Não é que nós não tenhamos fé, irmãos. É que nós queremos um batismo com o Espírito Santo, queremos ver milagre, cura. Porque esses sinais mostram que Deus está no nosso meio. E o que traz segurança para nós, é saber que Deus está no nosso meio.
Por isso na Bíblia tem o livro só de Atos dos Apóstolos que fala de poder, que fala de milagre, que fala de dom. Não é que eu necessito de ver isso para conduzir a minha fé com Cristo, mas eu também preciso disso para que também possa fortalecer minha caminhada. O problema é que muitos fazem disso um misticismo, largam mão a palavra e a instrução da sabedoria, que pode limpar o teu coração e te dar norte, e querem ficar só com o poder. E aí não adquire maturidade. É como se estivesse dando uma pistola na mão de uma criança de 7 anos de idade e fala, vai brincar no quintal com a tua irmãzinha. É muito poder na mão de criança. Quem entende isso? Mas se você é uma pessoa com palavra, com sabedoria, com entendimento, por que Deus não vai te municiar com poder, com dons espirituais, com autoridade? Porque você já é uma pessoa definida no seu caráter e em Deus, e o que você vai fazer? Por isso Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Não é só a Escritura, também o poder de Deus. Não é só o poder de Deus, é também as Escrituras. Quem conhece a Escritura sabe muito bem usar o poder de Deus. Quantos querem receber do poder de Deus hoje? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Quando o povo sai do Egito e atravessa pelo mar e passa pela água amarga, eles chegam depois de 50 dias do Egito, ele chega no Monte Sinai. E quando eles chegam no Monte Sinai, Moisés vai buscar a lei. Em 10 dias eles chegaram no Monte Sinai. 40 dias Moisés ficou lá em cima. Quando Moisés desceu, foi inaugurada a festa, chamada Festa de Shavuot. Shavuot é Pentecoste em hebraico. Ou seja, Shavuot vem de Shevá. Shevá vem de 7. Foram 7 semanas. 7 vezes 7, 49. 49 dias eles chegaram no pé do monte até o dia que eles receberam, mais um dia que eles receberam a lei, que foi um dia inteiro que Moisés leu a lei. Então, nesses 50 dias do Egito até o Monte Sinai, foram 50 dias da festa da libertação do Egito até a Pentecoste. Quando Moisés desceu o monte, depois de 50 dias, ele deixou Josué até uma certa altura, e ele disse, fica aqui que eu vou mais adiante. E lá Deus escreveu na tábua da lei, e sintetizou em 10 mandamentos, 613 preceitos, que é a palavra de Deus. Ali quando escreve, Moisés está descendo com a tábua da lei, e agora nós vamos ler o texto bíblico, amém? Quando Moisés está lendo, Deus diz assim, escuta o barulho no arraial, Moisés. E Moisés disse, sim, Senhor, é o teu povo que já se corrompeu. Olha como que Deus jogou para cima de Moisés. O teu povo que já se corrompeu. Quando Moisés vê o povo, Moisés, ele taca as tábuas de pedra no chão e quebra. Quando vê o povo com bezerro de ouro. E aí Moisés foi o primeiro a quebrar o mandamento. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quem entende isso? Tudo bem, ele se corrompeu e você quebra o mandamento? Tem muito pastor que peca por causa de discípulo. Discípulo se desviou, eu estou cansado, está todo mundo desviando, vou me desviar também. Deixa quieto, isso aí é para outro dia, senão você não volta. E coloca o versículo 28, filha. 28. E aí, antes de eu ler, deixa eu sintetizar para vocês. O que Moisés faz? Ele levanta e diz, quem é do Senhor aqui? Quem vai servir outros deuses? E aí todo mundo levanta a mão, se purifique agora e se separa. E aqueles que se separaram disseram que é do Senhor. Um número de homens falaram, não, a gente quer continuar aqui seguindo o bezerro de ouro, outros deuses. Então aconteceu isso. Moisés e os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés. E naquele dia morreram uns 3.000 homens. Digam, 3.000 homens. Então morreram 3.000 homens no dia da entrega da lei. Moisés quebra, vocês aí que são bereanos, pega o texto todo e lê o texto todo, o contexto, amém? Quebrou, Moisés desce com a tábua da lei, quebra o mandamento e fica revoltado, separa quem é do Senhor. E vai lá e mata a espada e 3.000 homens morrem. No dia da Pentecoste, onde a lei foi escrita numa tábua de pedra. Vamos lá em Jeremias 31.
versículo 31. Jeremias 31, 31. Se não der achar Jeremias, se tu não achar o Jeremias, pergunta a Glaucia, pergunta onde ele está. Eu vi ele estava ali na porta do banheiro. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que fareis com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Só essa parte. Só essa parte. Deus coloca as tábuas da lei, Moisés vai lá, sobe novamente, pega as tábuas da lei, e Deus coloca as tábuas da lei na arca da aliança. E ele pega um punhado do maná e coloca ali também. Pega a vara de Arão que frutificou no deserto, porque é líder, mesmo no deserto ele frutifica, e vê a diferença de quem é sacerdote e quem não é, e coloca também a vara de Arão dentro da arca. E agora, existem 2 querubins que estão com as asas assim, olhando para dentro da arca. E ali Deus disse, eu vou manifestar minha presença ali. E o povo, quando via que a nuvem pousava sobre a arca, a nuvem andava a partir da arca, o povo desmontava suas barracas, desmontava seu acampamento, quando a nuvem andava e vinha um mover. Ninguém perguntava, está 2 da manhã, é meia-noite, não vou levantar não. A nuvem andava, o povo tinha que andar. Porque se o mover passasse, ele ficasse para trás, ele ia perder o mover. E ninguém poderia perder o mover. É o tempo de Deus, não é o tempo do homem. Então a arca andava, o povo tinha que marchar. E o querubim estava olhando sempre para dentro da arca. Sabe por que o querubim estava sempre olhando para dentro da arca? Porque dentro da arca tinha a palavra. E quem é maior que a palavra? Ninguém. A palavra é Jesus Cristo. Por que o querubim estava olhando para dentro da arca? Porque o maior é o que está dentro, não o que está fora. O querubim não estava ali para guardar a arca. O querubim estava ali para guardar o que estava dentro da arca. Chega aqui rapidinho, Breno. Chega aqui. Chega aqui também, Isla. Vem cá, rapidinho. Vem vocês dois. Dois, 3, 4, 5, 6. O altar grande, né? Quando era aquele menor, só dava um pulo, né? Vem cá, fica aqui, meu filho. Você vai ser um querubim e eu vou ser outro. O Breno é a arca. Amém? Chega aqui. Faz assim. Quem é a arca do Senhor hoje? Eu e você. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Salmo 121. Eu sou teu guarda à tua direita. Pedro disse que Satanás está ao seu derredor, querendo tragar, tentando tragar. Está ao derredor. O que significa ao derredor? Ele não está ao redor, está ao derredor. Então tem um anjo e ele está atrás do anjo tentando tragar. E o anjo está guardando. Mas o anjo está guardando quem? Está guardando a arca? O anjo só está ali porque o anjo está guardando o que está dentro da arca. Então perde a presença de Deus dentro de você se o anjo não sai fora. Porque maior é o que está dentro. Então os anjos estão ali assim, ó. Vai, vamos cercar ele, anjo. O anjo está olhando para dentro dele, porque quem está dentro dele? Deus. Então os anjos estão privilegiados de guardar essa arca. Se um demônio está ao redor ali, ó, eles estão protegendo essa arca, porque o Deus deles está dentro dessa arca. Se essa arca não tem mais a presença de Deus, escolhe o pecado, escolhe, o anjo sai, porque ele não tem mais interesse no que tem ali. Ali não tem mais nada que interessa para ele.
Por isso que os anjos do Senhor só guardam aqueles que temem ao Senhor. E não é sentir medo, porque sentir medo até o diabo tem. Aqueles que temem ao Senhor. E aí Pedro está andando. Vamos lá, Pedro, vamos andando, tu é a arca. Eu quero chegar perto dele. Eu não consigo, a multidão. A sombra dele. Fui curado. A sombra de Pedro. Então vamos idolatrar a sombra de Pedro? Não era a sombra de Pedro que curava, irmão. Era aquele que estava do lado de Pedro que curava. Eu sou a sua sombra, a sua direita, diz a Bíblia. Eu sou a sua sombra. O povo estava achando, o escritor, até a sombra de Pedro curava. Quem é aquela sombra de Pedro? Jesus. O cara achando que a sombra de Pedro estava curando, Jesus estava lá. Pum, receba. Você entende quando você anda, pastor, você não é um homem comum? Você entende quando você anda, os principados, mesmo quando tu esquece que tu é pastor, eles sabem muito bem quem você é. Quando tu está dormindo, tu é uma arca. Quando tu está dormindo, tu é uma arca ainda. E tem anjo olhando para dentro de você assim, ó. Ele tem dentro dele o que eu não tenho dentro de mim. O meu Senhor está dentro dele. E o diabo, eu vou tocar. O anjo, aqui não. Aqui tu não toca não. Dentro dele tem o meu Senhor, ainda tem maná, ainda tem a vara de Arão, ainda tem autoridade. Porque ele tem autoridade até quando está dormindo. Atos dos Apóstolos 2:41. E aí, Jesus morre na Páscoa. Deixa eu dar uma analogia aqui para você, que hoje é dia 23. Olha que interessante. Hoje é dia 23. Ontem foi dia 22, dia 21 foi feriado de Tiradentes. Aliás, parabéns a todos aqueles que não têm dente, porque é uma certeza que você não vai para o inferno, porque a Bíblia diz que no inferno vai ter choro e ranger de dente. Se tu não tem dente, então tu já está salvo. Claro que a gente não pode interpretar a Bíblia dessa maneira, né, irmão? O diabo faz nascer um dente lá, nem que seja um siso, para tu ranger, mas tu vai... Então, apruma a sua vida, amém? Aí a pessoa que está do lado assim, rindo. Aí, tá vendo? Só uma analogia, isso aí eu vi na internet. Eu achei muito interessante. Eu não sabia disso, claro que eu procurei um texto que falasse algo sobre isso. Achei muito interessante. Que em 1500, na época da igreja da Inquisição, Dom Manuel, o rei de Portugal, enviou uma caravana com 12 navios para o Brasil, para descobrir as Índias, no caso é o Brasil. Uma caravana com 12. Então ele enviou Pedro, Dom Manuel, quem? Manuel, diga aí, Manuel. Emanuel, Deus conosco. Dom Emanuel envia Pedro. Quem está ligado? Com 12, era o barco dele mais 11. Dom Emanuel envia 12 navios, navio fala de ministério, e eles chegam no Brasil na Páscoa. E o monte que eles vêm primeiro, ele dá o nome de Monte Pascoal. Dom Henrique de Frei Henrique de Coimbra, o padre que celebrou a primeira missa no Brasil, não trouxe uma idolatria, ele só trouxe uma cruz. E o primeiro nome do Brasil foi Terra de Santa Cruz, ou Ilha de Vera Cruz. Depois disse que o nome seria Terra de Santa Cruz. Olha os nomes proféticos. Como é que um país é descoberto, entre aspas, porque os índios estavam aqui, mas vocês entendem. De uma desbravação. Dom Emanuel manda Pedro com 12 navios, chega na Páscoa e bota o nome de monte, ele vê um monte, Monte Pascoal, olha que profético, a nossa nação. Depois troca para Ilha de Vera Cruz, e quando ele vê que é muito grande, bota o nome de Terra de Santa Cruz. Depois trocaram o nome para Brasil, porque os judeus, fugindo da Inquisição na Europa, vieram morar no Brasil,
e começaram a fazer exportações de uma madeira chamada pau de ferro. Até hoje, no Castelo de Versalhes, tem um museu escrito assim, ó, construção feita de pau de ferro tirado do Brasil. Porque não era pau-brasil, era pau de ferro. E um judeu chamado Barzilai, porque há 40 anos atrás, Brasil se escrevia com Z. Quem lembra disso? Era com Z. Brasil com S foi de 40, 50 anos para cá. Então, olha como que é a estratégia do inimigo para mudar. Né? Todas as nações escrevem Brasil com Z. Só o Brasil e o Portugal que escreve o Brasil com S. Brasil veio, tinha esse judeu, ele tinha o costume, ele começou a exportar essa madeira chamada pau de ferro para o mundo todo. E essa madeira ficou tão conhecida que os gringos começaram a chamar essa madeira de pau de Barzilai. Eu estou importando de lá da terra de Santa Cruz, ou seja, um lugar que foi descoberto há pouco tempo, tem um judeu chamado Barzilai. E até hoje, em Israel, em Brasil, em hebraico, chama-se Barzilai. O pau de Barzilai, o pau de ferro. Ou seja, o Brasil começou sem idolatria, só a cruz, foi descoberto na Páscoa, Dom Emanuel, ou seja, Dom Emanuel enviou Pedro com 12. Chegou na Páscoa, tudo profético, o judeu começou a trabalhar a terra do Brasil, o judeu é prosperidade, o nome do Brasil ganhou a notoriedade, se tornou Brasil, por causa da produção do pau de ferro de Barzilai, o nome de um judeu, tudo muito profético, quem entende isso? Então nós não somos qualquer um não, nós somos um povo escolhido para o avivamento, irmão. Então, na Páscoa, quando Jesus morre, ali na Páscoa, e ressuscita no domingo, 50 dias depois, 3 dias depois, Jesus ressuscita, quem crê? E ele anda 40 dias no meio do povo. E nesses 40 dias que ele anda, ele come e bebe no meio do povo. E ele dá uma promessa, não saia de Jerusalém, até que do alto seja revestido com poder. E ele sobe no céu diante de 500 pessoas. 10 dias depois, ele andou 40 dias. 10 dias depois era a festa da Páscoa, era a festa de Pentecoste. Lembra que eu falei lá no Egito? 50 dias depois que saíram do Egito, a entrega da lei. Lembra de Jeremias 31? Chegará um dia, assim diz o Senhor, que eu farei um novo concerto com vocês. Não aquele que eu fiz com vocês quando desposei vocês e tirei da terra do Egito. Que vocês invalidaram a minha aliança que foi feita em tábua de pedra. Mas eu imprimirei na sua mente e no seu coração essas leis. E ninguém dirá um ao outro, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Lembra a profecia de Jeremias? Joel também diz, assim diz o Senhor, chegará um dia que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, que também é uma promessa em cima da promessa de Jeremias, que o Espírito não seria derramado mais numa tábua de pedra, que as leis não seriam mais escritas numa tábua de pedra, mas as leis seriam escritas no coração do homem, de modo que a lei não seria uma pedra de tropeço para o homem, mas agora dentro do homem seria um incremento para convencer o homem a uma regeneração, através do Espírito. Então, estão ali 120 reunidos no mesmo lugar, 380 perderam o foco. 10 dias depois, Jesus sobe e diz, ficam todos juntos, 500 pessoas, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. 10 dias depois só tinha 120. Eles estavam sentados ali, não tinha ninguém dando glória, não tinha ninguém invocando. A Bíblia diz que uns estavam sentados na escadaria do templo, outros estavam ali no cenáculo sentados, estavam somente no lugar onde Deus mandou para eles. Então, em Atos dos Apóstolos diz o quê? Que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente ouviu-se um barulho como de um vento, não houve vento, um barulho como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e viu-se línguas repartidas como línguas de fogo, que pousou sobre cada um deles, e viram todos falando as maravilhas de Deus em sua própria língua materna. E ali tinha judeus de todos os lugares da terra que vieram participar da festa de Pentecostes no templo, que vieram da Páscoa e ficaram ali também para Pentecostes, para não ter que voltar. E eram medas, persas, judeus da Capadócia, da Panfilha, de Creta, judeus da Ásia Menor, da Ásia Maior, de Roma,
de vários lugares da terra que vieram para celebrar ali. E ficaram impressionados, não são esses homens todos judeus, que são simples galileus? Como sabem eles falar as maravilhas de Deus na nossa língua materna? Ou seja, eles falavam hebraico, mas também falavam grego, ou falavam persa, ou falavam ugarítico. E por que eles estão falando na nossa língua e anunciando as maravilhas de Deus? Então falaram, eles devem estar bêbados, logo de manhã. Então Pedro se levanta e diz, irmãos, são 9 horas da manhã, e não tem ninguém aqui bêbado, nós somos tementes à palavra do Senhor. Mas o que acontece aqui hoje, vocês podem ver e sentir, é a promessa que o nosso Pai fez através do profeta Joel, em que chegaria um dia que o Senhor derramaria sobre cada carne o Espírito dele. E é chegada essa hora. E Pedro ora por um camarada, e o camarada ali é curado. E quando aquele camarada é curado, tem poder, tem milagre, as multidões ficam ali, aceitam a Jesus. E aí entra o texto. Vamos lá. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quando a lei foi entregue a Moisés, 3.000 pessoas morreram, porque a lei mata. Na festa de Pentecostes, no batismo com o Espírito Santo, Pedro pegou e 3.000 almas foram salvas, porque o Espírito vivifica. Ministério de Louvor pode subir. E qual é o chamado da igreja? Cheio do Espírito Santo. Só bota em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12. Eu quero liberar uma palavra e na hora da unção da legitimação aqui. Eu gostaria que todos os pastores, eu pedi para trazer os talites, os líderes, os pastores que não têm, pegue emprestado com o líder de 12 aqui. Você vai orar pelos seus discípulos. E ore também pelos nossos. Os nossos pastores vão orar pelos discípulos de vocês também. Porque, irmãos, aqui não tem uma unção, 2, 3 unções. Aqui é uma unção só que Deus está liberando para ganhar a Baixada toda, o Rio de Janeiro todo, Realengo, todas as regiões. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus que faz parcialidades ou acepções de pessoas, não. Ele quer salvar a todos. Amém? Na zona oeste, lá para o lado da Barra, na zona sul, em todo lugar, aonde tiver uma alma gritando por libertação, o Senhor quer libertar e vai usar você. Agora, a Bíblia diz que aonde há profecia, onde não há profecia, o povo se corrompe. Porque, irmãos, quando se sabe que numa igreja tem gente que é profeta de oração, uma pessoa que está em pecado, ele teme, porque sabe que Deus, tem gente ali na igreja que Deus fala, e ele vai ser entregue. Porque há um temor. Quem entende? Quando uma pessoa está em pecado, ela passa perto de uma irmã que tem o dom de profecia, ele já passa assim, vou passar pelo outro lado, vai que Deus toma ela. Não é assim? Então tem um temor de Deus também. Então quando você sabe que um altar é consagrado, que uma igreja é consagrada, que o povo é um povo de Deus, vem um temor, e esse temor alcança a casa, a igreja, a cidade. Irmãos, eu não quero que vocês sejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, ao mesmo Espírito, a fé, e o outro, no mesmo Espírito, os dons de curar. A outras operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo.
Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem um igual cuidado em favor um dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? Será que todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas e todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procure com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhe um caminho mais excelente.